Gente, jogo rápido aqui, olha só. Tem um vídeo agora que tá aqui no canal que tá gerando muito acesso e muito debate, muito comentário, que é o vídeo sobre o Morel Felipe, né? Aquela reviravolta do Morel Felipe, de ter saído do espiritismo, ex-espírita e tal. Eu fiz um vídeo sobre essa história do Morel faz bastante tempo já, foi bem naquela época que ele fez o anúncio. E só agora que começou a gerar essa repercussão toda. Todo dia o vídeo que mais tem comentários aqui no canal é o vídeo sobre o Morel Felipe. E o debate tem gerado uma série de assuntos aí acerca do espiritismo e a posição do Morel, se uns acham que ele é um desgraçado, que está cuspindo no prato que comeu, outros acham que a crítica que ele está fazendo é importante para o debate. Eu não sei, gente, eu não sei. Eu só fiz um vídeo para colocar em pauta esse assunto, porque eu já havia acompanhado o canal do Morel, um vídeo ou outro. Não me interessava porque eu não tenho interesse profundo no espiritismo, de dedicar a minha vida só ao espiritismo, esse canal que trabalha com vários assuntos. Então eu vi um outro vídeo do Morel, mas aí quando ele veio com essa história de sou ex-espírita e tal, e levantando essas críticas, né, analisando os livros e fazendo essa crítica, eu achei interessante, porque eu nunca tinha visto uma posição dessa, um espírita de tantos anos de prática, do nada chutar o pau da barraca. Nunca tinha visto isso acontecer. Então eu achei interessante fazer o vídeo, e as pessoas têm transformado isso numa polêmica. Se você for ver nos comentários desse vídeo do Morel Felipe, o negócio virou uma guerra ali, né? Tem uma galera que gostou da posição nova dele, uma galera odiou, então tem gente atirando pedra para todos os lados. O tema que eu quero aqui rapidamente, vou ver se eu consigo fazer um vídeo rápido aqui, é que muitos dos comentários que foram feitos nesse vídeo sempre vem aquela história assim, né? E os espíritas afirmam que espíritas são cristãos, que eles são cristãos porque os ensinamentos de Jesus estão na base do espiritismo, e que eles seguem a Bíblia tem importância para eles, Jesus tem importância para eles, e eles trazem para o corpo dos conceitos e dos ensinamentos do espiritismo, eles trazem as filosofias cristãs. Então muitos espíritas dizem isso nos comentários. Em outros lugares eu já ouvi, né, que o espírita é um cristão. Eu não sei, não concordo muito com essa ideia. Gente, eu posso estar errado. Em todos os vídeos que eu faço, sempre há a possibilidade de eu estar errado. Inclusive, muitos deles eu reconheço o erro mesmo, e eu tenho que voltar e complementar o vídeo, ou apagar o vídeo, ou simplesmente aceitar o fato de que eu tinha uma opinião no passado. É incrível, quando eu assisto um vídeo meu de 2, 3 anos atrás, eu vejo que muitas das coisas que eu acreditava e das teorias que eu tinha, ideias que eu pensava, mudaram hoje em dia. A gente vai mudando. Então nada é sólido 100%, eu posso estar errado. Mas minha opinião nesse momento, vocês podem concordar ou não, sempre vai ter gente que concorda e discorda. Eu acho que a visão que os espíritas têm, não só os espíritas, mas os espiritualistas e esoteristas no geral, a visão que eles têm de Jesus Cristo, a interpretação que eles fazem de Jesus não é a própria interpretação que Jesus nos deixou. Qual é a interpretação correta sobre a pessoa de Cristo? Essa é a grande pergunta, né? É a católica? Dentro da católica, é a ortodoxa? É a romana? E os evangélicos? A interpretação dos evangélicos é que a correta ou a católica? E dentro dos evangélicos? Os calvinistas, os protestantes, os adventistas, quem é que tem a interpretação correta da pessoa de Cristo? São eles, os evangélicos, os católicos, ou os espíritas, ou os esoteristas? Há uma interpretação correta acerca da pessoa de Cristo? Eu acho, na minha ignorante opinião, de que a melhor forma de você interpretar Cristo é através daquilo que literalmente ele falou, é através das suas próprias palavras. Ou seja, ninguém melhor para dizer quem é Jesus Cristo do que ele próprio, através da Bíblia. Claro que ele não escreveu nada, quem escreveram foram os apóstolos. Os apóstolos mentiram, os apóstolos... Não, o que nós temos de dados são aqueles, então vamos nos ater a isso. Não adianta ficar extrapolando aqui, porque os apóstolos mentiram, porque a Bíblia é distorcida, não sei o quê. O que nós temos é isso, então vamos nos ater a isso e estudar o que temos em mãos. O que está escrito ali sobre Jesus Cristo é o que deve ser interpretado.
E o que está escrito ali, literalmente? Que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. Ou seja, ninguém alcança o transcendente senão através de Jesus Cristo. O que significa dizer através dele? Através do cristianismo? Quem salva é o cristianismo? Quem salva é a Bíblia? Quem salva são os 10 mandamentos? Quem salva são as boas ações? Quem é que salva? Nada disso salva. A Bíblia não salva, ou seja, a Bíblia não conduz ao transcendente. O que eu digo com conduzir ao transcendente é o reencontro final do homem com Deus, essas parábolas todas que nós temos por aí, né? O reencontro com Deus, a busca o encontro com a paz interior, ou como dizem os espiritualistas, né? O encontro do eu interior, o ascender à espiritualidade final, aquele encontro, o embate final com Deus, né? O retorno à fonte de todas as coisas. Ou seja, esse retorno, esse caminho, ele diz, eu sou o caminho. Ou seja, qual dos caminhos eu posso encontrar para chegar na revelação final? Ele diz ele ser o próprio caminho. A verdade, ele não diz ser uma verdade, ele diz ser a verdade. Então estamos aí diante de uma afirmação absolutista, né? Não é um relativismo, ele não é uma das verdades, ele é a verdade com V maiúsculo, ou seja, há uma única e absoluta verdade. Mas o absolutismo é tão monstruoso, né? A gente tem que parar com essa história de oprimir as pessoas com uma verdade absoluta, impor uma verdade. Não é uma questão de impor ou não. É uma questão que eu estava até agora comentando aqui com o pessoal que hoje em dia o mundo tende mais ao relativismo, né? Por causa dessa multiplicidade cultural que existe, a diversidade, ok, legal, a diversidade é importante, são várias culturas, são vários povos, todos têm que ser respeitados. Agora, ou seja, encaminha-se a sociedade contemporânea, ela é muito aberta para as ideias relativistas, ou seja, existem várias verdades e aquela coisa de uma verdade absoluta acaba entrando em descrédito por causa justamente como que vai haver uma verdade absoluta dentre tantas culturas, tantos povos e tantas formas de pensar. Ok, mas o debate sobre relativismo e absolutismo não gira em torno dessas questões de diversidade social, diversidade cultural, tem nada a ver com isso. É uma questão puramente essencial e filosófica o debate entre absolutismo e relativismo. Esquece o cultural, esquece a diversidade, vamos falar aqui de forma objetiva. O relativismo é autocontraditório, o relativismo ele se autoanula. Por quê? Porque a frase não existe uma verdade absoluta, que é a proposição do relativismo, né? Não existe uma verdade absoluta, se essa frase for verdade, ela não é absoluta. Tá entendendo? A frase, pense a proposição, não existe uma verdade absoluta. Se a gente aplicar essa afirmação para essa própria frase, ela não é uma verdade absoluta, porque ela mesma afirma que não há uma verdade absoluta. Então, se não há uma verdade absoluta, essa própria afirmação não é absoluta e por isso é passível de ser mentira. Então, o relativismo ele é autocontradtório, ele se auto-elimina, né? Agora, a frase há uma verdade absoluta, ela não se autoanula, porque há uma verdade absoluta. Se essa ideia for aplicada a essa própria frase, ela não há nenhum problema, porque há uma verdade absoluta e essa verdade absoluta pode ser essa própria afirmação. Ok. Outra questão é que se não há uma verdade absoluta, ou seja, um fundamento único por detrás de todas as coisas, se não há um telos, como dizia o Aristóteles, se não há uma finalidade, um propósito último para todas as coisas, ou seja, um propósito último para o todo, o universo, né? Se não há um norte, uma verdade universal, nós estamos diante de um universo relativizado, ou seja, um universo aleatório, um universo que surgiu por motivo algum, está aí por motivo algum, é simplesmente um acaso de aleatoriedades que começou num nada e vai terminar num outro nada. Porque tudo é possível e nada é possível, existe um monte de verdades e tudo é tudo, nada é nada, fica você dilui o universo nessa espécie de relativismo, não há um norte, tá entendendo? Não há um telos, não há uma finalidade, não há um propósito. Então o relativismo, ele basicamente anula a própria condição do universo existir. Para o universo existir tem que haver um propósito. Não vários propósitos, mas apenas um propósito. Uma única fonte por detrás de todos os outros fenômenos, né? Então, Jesus Cristo se coloca como a verdade. Ou seja, não há várias verdades, há uma só, Ele.
Ele que eu digo é o cristianismo, é a Bíblia, a Igreja Católica, são os evangélicos, os calvinistas, não. Ele, a pessoa de Cristo em si, é a verdade. A verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. Através dele enquanto pessoa. Gente, é isso que vocês têm que entender, que a interpretação de Cristo, não estou dizendo que essa é a interpretação correta. E inclusive não é a minha interpretação. Essa é a interpretação literal, é o que está escrito ali. Teve gente que fala muito no amor, né? Porque Jesus Cristo veio pregar a palavra do amor, amar os outros como a si mesmos, amar os nossos inimigos. Ele era Jesus era um natureba, hippie, que estava lá na onda do amor, da paz e do amor, vamos nos amar e tudo. Sim, ele veio com essa mensagem, ele veio com ensinamentos, inclusive o amor. Agora, ele não falou que a verdade está no amor, a verdade última, o caminho, a verdade e a vida é amar o próximo. Amar o próximo é importante, essas questões morais todas é o que conduzem à civilização. Agora, a salvação, a revelação final está na pessoa de Cristo e não nos seus ensinamentos e não no amor. O amor sempre existiu, antes de Cristo, depois de Cristo. Todas as religiões pregam o amor, todas as religiões falam do amor. Você pode ser um ateu e ter amor. O amor não conduz à revelação. O amor é necessário para a condição social, para a questão humana, né? Amor é bom, amor é produtivo, é essencial. É realmente a essência de Deus, vamos dizer assim. Mas Jesus não coloca o amor como sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele coloca ele próprio, enquanto pessoa, crucificado, martirizado e ressurreto pelos pecados, pela humanidade. Ele se sacrificou por nós. Isso é o centro todo da coisa. Então, qual é a questão central aqui? Espiritualistas, espíritas, esoteristas, eles têm a seguinte interpretação de Cristo, que Cristo foi um mestre, foi um guia, foi um avatar, né? É um espírito crístico, né? Há um espírito crístico universal que ele encarna em avatares em certos momentos da história. Então ele encarnou em Jesus Cristo, ele encarnou em Buda, ele encarnou em grandes mestres espirituais, possuem esse espírito crístico. Então Jesus, aquele corpo físico, Jesus foi só uma carcaça ali no qual encarnou esse espírito crístico, que encarnou em vários outros momentos. Virá novamente no futuro como Maitreya, o mestre da nova era de Aquários, né? Quando esse espírito crístico voltar a encarnar no planeta com uma nova mensagem, com boas novas, né? Então a ideia de que Jesus Cristo é um mestre espiritual, ele é um guia que vai, através de seus ensinamentos, conduzir o homem à revelação final, à espiritualidade, à iluminação. Jesus Cristo, para os espíritas, espiritualistas e esoteristas, Jesus Cristo é um exemplo a ser seguido, um exemplo de amor, de amizade, de afeto, de boas ações. Ele é um exemplo a ser seguido. É uma hermenêutica completamente diferente da hermenêutica cristã, tá entendendo? O cristianismo, a ideia central do cristianismo é que Jesus Cristo, a pessoa dele, é a salvação. Nem o cristianismo institucionalizado, nem a Bíblia, nem a igreja evangélica ou católica, nada disso salva. O que salva é a pessoa de Cristo. Ou seja, para os cristãos, Jesus Cristo não é mais um mestre espiritual que veio aqui para trazer ensinamentos e valores para conduzir o ser humano à evolução espiritual. Não tem nada de esoterismo na história de Cristo. Cristo não era um mestre esotérico como os outros mestres esotéricos que vemos por aí, que vem trazendo um corpo de conceitos, funda uma doutrina. Teve até um cara falando ali que Jesus Cristo e Buda são basicamente a mesma coisa. Pelo amor de Deus, eu não vejo nenhuma semelhança entre Jesus Cristo e Buda. Nenhuma. Né? A mensagem de Buda, ela é uma mensagem esotérica, onde conduz o homem à iluminação. Buda, iluminado. Então, o budismo é ateu, para começo de conversa. Tá? O budismo é ateu. Não existe Deus no budismo. O que existe é o próprio universo. O universo é uma máquina, existe um fluxo. E nós estamos aí inseridos nesse fluxo através do karma, do dharma, das ações que você fez nas vidas passadas. Você vai pagar nessa e conforme você faz coisas boas nessas, você vai evoluindo espiritualmente até alcançar a iluminação final e se tornar um ser de luz. O budismo não há Deus, não há um Deus transcendente ao universo, um criador, uma fonte transcendente e pessoal.
O que há é o próprio universo. O universo ele é uma máquina de reencarnação e de evolução do pensamento e do homem, e uma hora nós alcançaremos a espiritualidade final, ou seja, a iluminação. Não há nem sequer Deus no budismo. Siddhartha Gautama era um indivíduo de uma família rica na Índia que saiu, peregrinou, angariou seguidores, fundou uma doutrina baseada em conceitos esotéricos, né, no qual nem sequer a ideia de um Deus transcendente existe. Como que você vai dizer que Jesus Cristo, que é uma hermenêutica completamente diferente, né, não existe paralelo nenhum, na minha opinião? Posso estar errado, mas na visão dos esotéricos, né, Buda, Jesus e todos os outros mestres espirituais é um mestre só, que é o espírito crístico que encarnou nesses avatares. Eu não concordo com isso. Então aí é que tá. Eu vou já resumir para finalizar aqui. Eu não acho que espiritistas sejam cristãos. Se for, é muito simples. Se você é cristão, você se chama cristão. Se você segue o cristianismo e a interpretação cristã de Jesus Cristo, você não vai se chamar espírita, você vai se chamar cristão. Se você se chama espírita é porque você trabalha com um outro corpo doutrinário, que abarcou Jesus Cristo nesse corpo, abarcaram. Eles compraram parte das ideias, eles trouxeram para dentro do corpo do espiritismo e ficou nisso aí. Ou seja, você traz Jesus Cristo para dentro da sua interpretação, ao invés de interpretar aquilo que ele mesmo falou. O espiritismo e o espiritualismo no geral, o esoterismo, eles criaram uma interpretação completamente deles para o que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é um mestre espiritual que veio transmitir o amor e através de seus ensinamentos nós alcançaremos a revelação final, etc. A paz entre os homens, e tudo será alcançado através de seguirmos os seus ensinamentos e o amor, porque o amor é isso, o amor é aquilo, o amor sempre existiu. Jesus Cristo não disse que o amor é que conduzirá à revelação. Jesus Cristo não disse que seus ensinamentos conduzirão à evolução, a salvação. Ele disse que Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele não é um mestre espiritual. Ele não é um espírito que encarnou naquele avatar. Ele nunca falou isso. Ele simplesmente falou: eu sou o pão da vida. Eu sou o Filho unigênito de Deus. O verbo feito em carne é uma outra hermenêutica. Agora você vai vir com essa de que Jesus Cristo é um mestre espiritual que está aqui para nos conduzir à iluminação através de seus ensinamentos. Isso é uma criação do esoterismo e do espiritualismo. É a interpretação que eles fazem de Jesus. Eles trouxeram Jesus para dentro do seu corpo conceitual e criaram um novo Jesus. É chamado de Mestre Jesus, inclusive, que dentro dessas seitas como Fraternidade Branca, os grupos de Artaxerxã e mestres ascensionados, os 7 mestres dos raios coloridos, né? Aquela história dos mestres ascensionados. Jesus Cristo é um dos mestres. Dentre os 7 mestres ascensionados, um deles, não o mais importante, não é o líder. O líder, se não me engano, é eu esqueci o nome do líder ali, se eu lembrar eu coloco aqui para vocês escrito aqui. Mas Jesus Cristo, na interpretação esotérica, ele não é o Filho de Deus. Ele não é o caminho, a verdade e a vida. Ele é mais um dos mestres espirituais que vieram aqui para nos conduzir para a iluminação final. Tá entendendo? Ele é um dos mestres, um dos 7 mestres ascensionados, etc e tal. Então é muito simples, busque compreender Jesus Cristo através daquilo que está ali escrito no registro que temos acerca dele, né? O Novo Testamento. Né? Nu e cruamente, aquilo que está claramente colocado ali, ou seja, e se você encontrar em algum momento da história de Cristo ali no Novo Testamento, onde se diz que ele é um mestre ascensionado, que ele é um guia espiritual, ou que ele é um avatar, né, que serviu ali de cápsula para um espírito crístico evoluído nos trazer mensagens espirituais, né? Não vejo isso escrito ali. Ou seja, ele não se coloca como um mestre, ele não se coloca como um guia espiritual, e sim como Filho unigênito de Deus, o pão da vida. Então, você não vai ver ali também Jesus Cristo dizendo que o amor é o que conduz à revelação final, à salvação, ou que os 10 mandamentos do Velho Testamento conduzem à revelação final, ou as boas ações, ou seja, ou os ensinamentos dele, né? Jesus Cristo trouxe ensinamentos.
No entanto, não são seus ensinamentos que conduzem à revelação final, à salvação, e sim a pessoa. O que é a pessoa de Cristo? É Ele, ali, crucificado, martirizado, com as costas dilaceradas pela tortura, humilhado, cuspido, crucificado e transpassado por lança. Ali, morto por nós e ressurreto, para que o ser humano tivesse a condição de alcançar a revelação. Então, não é o cristianismo que salva, não é a igreja que salva, não é os evangélicos que salvam, não é a Bíblia, o livro que salva, não são os ensinamentos de Jesus que salvam, não é o amor que salva, o amor sempre existiu, sempre vai existir. O que salva é a pessoa de Cristo, crucificado por eu e por você. Um grande abraço. Neste universo, tão infinito quanto são nossos pensamentos, em um mar de visões de mundo e complexas teorias, na vasta complexidade que é o conhecimento, existe algo que é mais essencial do que qualquer teoria filosófica, mais profundo que qualquer segredo hermético, mais puro do que toda forma sutil de espiritualidade, mais verdadeiro que a soma de todas as verdades, mais extenso do que qualquer medida, eterno muito mais que os limites do tempo e espaço, incalculável pela matemática, incompreensível pela ciência, inaudível, invisível, imperceptível aos olhos da ignorância, mas reconhecível pelo coração dos puros, quente como o calor do sangue que se derrama em sacrifício pelo amor incondicional ao outro. Nele está contido o mistério dos mistérios, a verdade das verdades, o suspiro final de todo aquele que anseia pelo amor e por ser amado, por compreender e ser compreendido. É o sentido último de todas as coisas, é a resposta final para todas as perguntas já feitas, é a verdadeira senda, a verdadeira evolução, pois nele está contido o suprassumo de todas as expectativas. Não há outra passagem senão por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Aquele que foi humilhado, espancado, mutilado, torturado, cuspido, difamado, crucificado e transpassado por lança, mas que em seu último suspiro disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Sim, aquele que amou seus inimigos, se compadeceu pelos miseráveis, perdoou os pecadores e tomou sobre si todos os males do homem, toda a sujeira do mundo, todos os vícios, toda a maldade e todo o sofrimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.